Vixe, eu fiquei grande aqui. Ai, eu não sou muito da tecnologia, não, tá? Eu só sou de apresentar e vi agora minha imagem enorme, que mudou um pouquinho, mas eu vou mudar aqui para eu ver vocês agora. Agora eu tô vendo vocês. Eu gosto de ver vocês, gente. Boa noite, Patrícia. Então, o que é que acontece? Essas aulas vão estar de 15 em 15, são aulas gratuitas e cada aula eu vou trazer um tema. É importante que vocês estejam no grupo, se alguém aqui não tiver. Por quê? Porque lá eu coloco enquetes, eu vou estar sabendo das demandas que vocês vão colocando. Essa semana eu perguntei de algumas dores. Essa aula, por exemplo, eu fiz diante das dores da maioria, porque muitas colocaram que não sabia se priorizar, muitas colocaram que não sabia dizer não, muitas colocaram que um dos desejos é auto-amor, é amor próprio. E uma das questões bem fortes na vida de cada uma delas é do aprender a dizer não, do não saber dizer não. Então, deixa eu compartilhar a aula já com vocês. Deixa eu ver aqui, para a gente começar, e aí aos poucos as outras pessoas vão entrando. Estão vendo? Está dando Sim, para ver? estamos vendo. Estamos vendo. Pronto, pronto. Então, assim, aí pensando, né, na demanda de cada uma, eu construí essa aula. Tá? Não só da demanda lá do grupo, porque foi muito forte com essa questão do se priorizar, do se colocar em primeiro lugar. As minhas clientes também ficam nessa posição, então muitas demandas vêm das mulheres, vêm de vocês. Porque é o que eu digo sempre, não tem a ver comigo, tem a ver com vocês. Então tem muitas questões que eu já passei, sim, que eu já melhorei, sim, e quero ajudar mais mulheres a resolverem e a melhorarem. E aí, pensando na aula, né, eu disse, eu vou fazer o passo a passo, porque vocês gostam de passo a passo, de ter na mão um, um, uma, uma, um lugar, né, que vocês olhem e que esteja ali um caminho para se seguir. Então, pensei em 5 passos. E para quem sabe, né, que eu já fiz a formação de terapeuta da alma e tem a parte da numerologia. E aprendam, número 5 é um número do equilíbrio, tá? Para numerologia. Então, eu penso assim: quem procura dizer não, vai buscando a paz, vai buscar o equilíbrio. Quem sabe dizer não, quem sabe colocar os limites, quem sabe priorizar a sua própria vida, vai em busca do equilíbrio. E aí veio o tema da aula, tá? 5 passos para aprender a dizer não e se priorizar. Aqui vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 22 anos de estudo e experiência na área de desenvolvimento humano. Eu me formei lá atrás com 17, me formei não. Entrei na faculdade com 18 anos, passei no vestibular com 17. Então, desde então, eu venho estudando sobre desenvolvimento humano. Sou mentora, terapeuta de mulheres, especialista em ansiedade, fundadora, junto com meu esposo, do grupo IQ Terapias Integrativas. E meu método, ele permite o quê? Permite a transformação da mulher. Que essa transformação ocorra através do autoconhecimento, da raiz do problema, da superação da ansiedade e do equilíbrio das suas emoções. Conduzo essas mulheres no caminho da cura emocional, ajudando a desenvolver o amor próprio, encontrar paz e viver com felicidade. A ansiedade eu busquei há um tempo atrás, porque eu vi que era demanda de muitas pessoas, muitas mulheres. E eu venho estudando e aprendendo sobre essa palavrinha mais profundamente. E entendo que a ansiedade é apenas um nome. Tem suas causas, tem suas razões, e uma delas tem a ver com o dizer não. Tem a ver com não saber dizer não. Tem a ver com não se priorizar. Mexe com o emocional daquela mulher. Mexe com o corpo dessa mulher. Mexe com a saúde mental dessa mulher.
a energia fica desequilibrada, ela se sente pesada. E no decorrer da nossa aula de hoje, eu vou estar falando mais sobre isso. Primeiro recado para vocês, e anotem: respeite a sua verdade. A sua verdade não é a verdade do outro, até porque você tem suas crenças. O outro também tem as crenças dele. Então, crença tem a ver com a verdade. E se você não respeita a sua própria verdade, você obrigatoriamente você vai respeitar a verdade de outra pessoa. Então, entenda isso e anote essa frase. Faça um print dessa tela, porque isso daí você tem que ver aqui a imagem, ouvir o que eu estou falando e sentir isso no seu corpo. Respeite a sua verdade. Para você respeitar a sua verdade, existe um caminho. Porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que nem se entendem, nem se conhecem a ponto de respeitar a verdade dela. E aí, como é que vai colocar o limite no outro? Como é que vai dizer não para o outro, dizendo sim para si mesma? Outro recado: você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ficar brigando para colocar a sua razão em cima do outro. Você não precisa justificar nenhum não que você dá. Você não precisa justificar nenhum limite que você dá. Se você dá o limite, é porque você tem a sua verdade. E você não precisa estar justificando. Acredite em uma coisa: quem for seu amigo, quem estiver do seu lado, seja marido, seja parceiro no relacionamento, seja qualquer pessoa da sua família, quem realmente está do seu lado vai aprender a respeitar os seus limites, vai aprender a respeitar os seus nãos. E quem não for seu amigo, quem não te amar verdadeiramente, vai embora da sua vida. Vai embora da sua comunidade. Gravem isso: quem não respeita o seu limite, quem não respeita você, não merece estar perto de você. Não merece estar perto de você. E a sua verdade não é a verdade do outro, como eu já falei com vocês. Gravem isso, vou repetir: a sua verdade não é a verdade do outro e você não precisa provar nada para ninguém. E aqui eu vou dizer algumas coisas. Antes de falar, eu estava aqui lendo algumas coisas, né? E aí achei interessante que tem um autor aqui de um livro que eu leio, que ele cita um exemplo. Ele diz assim: sabe um exemplo que você não consegue colocar seus limites? Um exemplo simples, gente. É quando você vai, por exemplo, na casa de alguém e a pessoa pergunta: o que é que você quer aqui? O que é que você quer dessa mesa para comer? E aí você fala: não, qualquer coisa tá bom. Não, gente, qualquer coisa não tá bom. Por mais que você goste de tudo, fale alguma coisa: poxa, que mesa linda, eu quero isso aqui, eu quero esse pãozinho aqui com queijo. Eu quero essa salada aqui. Diga o que você quer. Coloque para o outro a sua verdade. Porque na próxima vez que você for na casa dessa pessoa, com toda certeza ela vai te receber com tudo que você falou que você quer. E quando você fala isso, você muda de energia. E o outro, ele vai perceber essa energia. Tá? Eu vou falar muito de energia hoje aqui também, tá? Então, assim, a ansiedade vem muitas vezes da incapacidade que você tem de se priorizar. E quando eu falo que do aprender a dizer não, não é só a palavra não. É a questão de você entender as suas necessidades, entender os seus valores, entender as suas crenças. E com isso, você se entendendo, você colocar os limites do outro, dizendo que não quer algo. Que quando a pessoa te pede alguma coisa, você vai dizer: poxa, eu não posso fazer isso hoje para você. Você vai colocando os limites e dizer, por exemplo: eu não gosto de berinjela, eu não gosto de suco de uva na caixinha porque é muito doce.
Então, tudo isso faz com que você se liberte. Quando você fica cheio de dedo, pisando em ovos para falar, tentando justificar e fica assim meio sem saber, porque, poxa, eu amo tanto aquela pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa, eu gosto tanto daquela minha amiga, ou daquele meu amigo, ou eu amo tanto minha filha ou meu filho, que, poxa, eu amo tanto minha esposa, meu marido, e como é que eu vou dizer isso que eu não quero? Como é que... E aí fica pisando em ovos para poder dizer um não. E isso te faz mal, porque isso te sufoca. Isso te prende, isso te aprisiona. Isso faz com que você não mostre a sua verdade com clareza para o outro. Só que quando você não mostra a sua verdade com clareza, significa que não está claro dentro de você o que é que você realmente acredita, o que é que você realmente gosta, o que é que você realmente quer. E aí gera ansiedade. Mais na frente eu vou falar dos sintomas, e mais na frente eu vou estar passando os 5 passos, tá? Então, muitas vezes, especialmente nós mulheres, a gente, primeiro, a gente tende a ter várias responsabilidades e abraçar essas várias responsabilidades enquanto mulher. Por isso que tem uma mulher aqui, ó, cheio de carta, com olhinho, ela tá cheia de coisas para fazer, cheia de responsabilidade. E muitas vezes essas demandas de responsabilidades a gente pega muitas vezes para agradar os outros e não agradar nós mesmos. E isso causa esgotamento emocional, esgotamento físico, isso causa baixa de energia. Às vezes você fica cansada, não consegue nem pensar e sem saber o motivo. O motivo. Gente, peraí, só um segundo. Rosângela, adorei sua imagem, tá com uma configuração diferente. Então, assim, linda. Então, assim, você vai em busca de abraçar todas as responsabilidades, tudo para você, sem saber dizer não, sem saber colocar limites, muitas vezes para agradar mais o outro do que a si mesmo. E quando você vai ver, você está esgotada, cansada, emocionalmente abalada. Isso acontece muito, inclusive tem uma cliente, uma só não, tem algumas clientes, mas essa em especial, porque foi a que eu atendi hoje, está acontecendo isso com ela. Ela está conseguindo ajustar algumas coisas na vida dela com relação à agenda, mas ela não está conseguindo colocar na agenda dela o autocuidado. Ela não está conseguindo. O esgotamento mental está tão grande que ela até reduziu a carga de trabalho para se cuidar, mas o cansaço está tão extremo que ela, só de pensar, as palavras dela, só de pensar, Denise, em ter que ajustar a minha agenda para poder colocar um horário para mim e aí organizar com meus filhos, com meu marido, eu já me canso e desisto. Isso é o esgotamento. E aí vai uma reflexão para vocês. E não precisa pensar nisso agora, tá? Anote aí para vocês refletirem, se responder mesmo. E essa reflexão não é rápida, não. Então eu quero que vocês anotem e façam isso em casa. Como você tem priorizado as suas necessidades? Como você tem priorizado as suas necessidades? Anota aí e você vai se responder ao longo da semana, tá? No tempo que você quiser, porque é uma reflexão. E essa raiz da ansiedade, né? A raiz da ansiedade, ela muitas vezes ela está ligada ao fato de você não conseguir impor limites, ao fato do medo de decepcionar, do medo de errar com o outro, do medo de desagradar. Então, muitas vezes a raiz da ansiedade está aí. Eu tenho medo de desagradar, portanto, eu não consigo colocar limites porque eu tenho esse medo. E aí vem o medo de decepcionar também, que a raiz
base é um medo de não agradar o outro, medo de não ser amada, é um medo muito profundo esse medo de não ser amada. E aí vem a dificuldade em dizer não. Como diz esse papelzinho, tá tudo ok você dizer não. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você vai agradar a si mesmo. E muitas vezes, gente, não vai agradar o outro. Quantos nãos eu já dei na minha vida que o outro ficou de cara feia para mim? Ou que o outro virou as costas para mim? Ou que no momento que eu disse não, eu percebi no corpo que o incômodo, porque tem pessoas que não sabem ouvir o não. Acreditem, existem pessoas que não sabem dizer, outras não sabem ouvir não, porque se sentem rejeitadas. É uma sensação que realmente dá no corpo delas e elas, quando elas se sentem rejeitadas, elas tendem a se afastar. Ou então, a sufocar o outro para que o outro, até que o outro diga sim. Existem essas pessoas também, tá? E aí vai uma reflexão. Reflitam sobre isso, tá? Anotem aí de novo. Ao dizer sim aos outros, você está dizendo não para quem? Anotem para vocês refletirem. Vocês podem ter respondido agora, mas eu quero que vocês reflitam. Reflexão profunda, não é superficial. Quando eu fizer uma pergunta agora, vocês vão automaticamente pensar superficialmente, tá? Porque é assim que a gente faz. A gente escuta a pergunta, a gente já quer responder e já vem com as historinhas que a gente conta que está na nossa cabeça. Mas depois, refletindo ao longo da semana, vocês vão percebendo até atitudes suas, comportamentos seus, e aí refletem, vão aprofundando cada vez mais nesse autoconhecimento, tá? E a dificuldade em dizer não está profundamente ligada à ansiedade. Profundamente ligada à ansiedade. Porque isso gera ansiedade. Priorizar não é egoísmo, tá? Priorizar não é egoísmo. Por que eu coloquei essa frase? Porque existe uma crença muito forte, tanto na sociedade, no geral, eu escuto isso de várias pessoas, que há. Será que não é egoísmo? Eu já escutei muito, e escuto ainda, Denise, assim, desse jeito mesmo, Denise. Mas isso não é ser egoísta, não? E aqui eu abro um parênteses. Eu, Denise, já me senti assim. Eu, Denise, já disse vários nãos, onde eu me sentia culpada por ter dito não. E além disso, ficava me perguntando, poxa, será que eu não estou sendo muito egoísta? Principalmente, isso já tem um tempo, tá? Principalmente quando tinha a ver com minha mãe, com meu pai, quando era vivo, com minha irmã. Toda vez que eu dizia um não, vinha aquela sensação de culpa. Poxa, será que isso eu não estou olhando para ele? Será que eu não estou sendo muito egoísta? Isso tem a ver comigo, tá? Não tem a ver com eles. Porque as crenças que eles têm são as crenças que ele tem a ver com minha verdade. E eu ficava remoendo isso na minha cabeça. Ficava com pensamentos de noite, muitas vezes tendo insônia, pensando, poxa, eu disse não. Como é que minha mãe vai ficar? Como é que meu pai vai ficar? E aí, sempre quando eu ia até eles e dizia não, eu ficava tentando olhar através deles, do olhar, se tinha algum jeito de incômodo, se eles estavam incomodados. Eu dizia não, mas ficava ainda pisando em ovos. E aí ficava avaliando se eles estavam sentindo alguma coisa, se eles estavam se sentindo mal. Era uma prisão emocional muito grande. Prisão emocional muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Porque imagine, não sei se vocês se sentem assim, dizer não para alguém e ficar avaliando se a outra pessoa ficou de bem com você ou não, como é que tá, principalmente quando você tem a ver com pai, mãe, com irmão. Com filhos também. Aprender a se colocar em primeiro lugar
é uma forma saudável de reduzir a ansiedade. E é por isso que mais para frente eu vou falar os 5 passos para vocês, tá? Porque aí vocês vão aprendendo aos poucos a fazer isso, contanto que vocês façam. Então, quando eu colocar uma atividade para vocês fazerem, é importante entrar em ação. A primeira aula eu disse isso para vocês. Autorresponsabilidade. Eu vou estar falando aqui, mas eu vou estar passando exercício para vocês fazerem todos os dias, para que vocês aprendam, através do autoconhecimento, a reduzir a ansiedade, tá? A ansiedade. Claro que tem ansiedade que tem uma raiz mais profunda, tem questões mais profundas que apenas na sessão individual, na mentoria individual, eu consigo ir mais fundo e conduzir você. Mas aqui no grupo eu vou passar atividades do grupo que você também vai conseguir lidar com a ansiedade do dia a dia, tá? E aí tem uma mensagem para vocês, tá? Ao cuidar de si mesma, você preserva a sua energia e melhora a sua capacidade de enfrentar desafios. Então, assim, quando você tem clareza da sua verdade, consegue dizer não, começa a cuidar de você mesma, você começa a preservar a sua energia e aí começa a melhorar, a enfrentar desafios. Por quê? Porque a sua mente começa a ser liberada para refletir melhor. Enquanto você está ansiosa, porque não consegue se priorizar, enquanto você está com pensamentos muito acelerados, pensando nos outros mais do que você não consegue focar no que há de mais importante, que é colocar a máscara primeiro em você. E eu vou dizer algo sobre energia. Quando você está focado muito mais no outro do que em você, isso drena a sua energia. E qual o sinal de drenar energia? Cansaços fora de hora, dormir mal, acordar cansada e outras consequências aparecem também. E aí vou falar das consequências, tá? Consequências de não saber dizer não. Eu coloquei aqui 5, tá? Tem diversas, mas eu coloquei 5. Primeiro, esgotamento físico e mental. Então, essa incapacidade de dizer não leva a sobrecarga. Muitas vezes sobrecarga de responsabilidade, e aí resulta num cansaço extremo, no esgotamento mental. Também baixa autoestima, porque se você não se coloca em primeiro lugar, você está também negligenciando o seu autocuidado. Consequentemente, baixa a sua autoestima. Você não conhecer a sua verdade, baixa a sua autoestima. Porque quando você olha no espelho, você não conhece a si mesmo. A gente se conhece a partir do momento que a gente conhece profundamente as nossas verdades. E aí, com isso, consegue dar os limites, diminuindo também as nossas responsabilidades. Porque eu vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás, tudo que me passavam, eu dizia, me dê que eu faço. Isso com relação à vida pessoal, com relação à vida profissional. Eu sei fazer, eu dou conta. Eu dou conta. E aí vou lá, anota na agenda, sabe aquela pessoa tarefeira? Vou fazer. Sem mesmo olhar na agenda se eu podia fazer, eu olhava e dizia, eu posso. Dizia para mim mesmo, eu posso, então dizia assim, não, me dê que eu faço, me dê que eu faço, me dê que eu faço, me dê que eu faço. E botava assim, ao menos olhar na agenda. Isso drenou a minha energia. Isso me gerou muito cansaço, excesso de responsabilidades. Eu não olhava para mim. Porque se eu olhasse para mim, eu conseguiria dizer, não, isso aqui eu não posso fazer agora, eu posso fazer depois. Ou então, isso daqui eu não consigo fazer. Porque tudo, gente, eu dizia que eu conseguia fazer. Me dê que eu dou conta. E aí tinha coisas que eu não sabia. E o que é que acontecia? Eu olhava no Google, olhava no YouTube, para aprender a fazer. E aí eu conseguia fazer, batia palmas para mim. Isso elevava a minha autoconfiança, sim. Isso elevava a minha autoestima, sim, porque eu conseguia fazer.
mas ao mesmo tempo me sobrecarregava. Vinha o esgotamento físico e mental. Eu não entendia por que que eu acordava cansada, sendo que eu dormia 6 horas por dia, por exemplo. Ou então não entendia quando eu passava, às vezes, uma semana acordando durante a noite. Eu não entendia porque eu não estava ainda no processo profundo de autoconhecimento e de saber que era essa a raiz. E aí, vivia com relações desgastadas. Porque, assim, o corpo fala, gente. O corpo fala. E aí, quando eu chegava para os meus relacionamentos de amizade ou para o meu relacionamento e dizia sim para ele e não para mim, eu comecei a sentir que eu estava me deixando de lado. Eu comecei a colocar toda a minha energia em cuidar da minha relação, em cuidar do outro no meu relacionamento, em fazer que o outro enxergasse coisa que ele não estava enxergando. E aqui vou abrir um parênteses: ser terapeuta é bom, mas tem horas que a gente enxerga, que eu enxergo coisas que dá vontade de dizer assim, ai, é melhor que nem enxergue. Por quê? Porque dá vontade de falar, dá vontade de ajudar, ainda mais que eu tenho essa sensação de querer ajudar o outro de forma muito intensa, porque eu tenho essa intensidade. Então, muitas vezes eu ia querendo ajudar muito o outro, isso aconteceu inclusive no meu processo inicial de terapeuta. Eu queria ajudar aquela pessoa, eu queria ajudar aquela mulher, e muitas vezes não dizia não para aquela cliente ou não para aquela pessoa que me procurava. E aí, isso me desgastava. E eu senti isso no corpo. E deve-se tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes você está sentindo esse desgaste, nem sabia o motivo, mas agora está sabendo que o motivo é porque você não sabe dizer não. Falta de tempo para si mesma, então isso acontece muito, como eu já falei, e aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Gente, quantas e quantas vezes eu tinha picos de estresse, e lembre, estresse é diferente de ansiedade. Estresse é algo que acontece naquele momento, é algo real, por exemplo. Alguém toma uma atitude, alguém fala alguma coisa comigo e eu fico estressada. Falou, é algo real, aconteceu naquele momento. A ansiedade é algo da sua mente, é algo mais emocional, algo mais profundo. Porque da sua mente não aconteceu nada para te gerar ansiedade, mas você já está angustiada, não aconteceu nada real, tá? Você já está angustiada, você já está nervosa, você já está com o coração acelerado, que fala assim, nossa, não sei nem o motivo real disso estar acontecendo. E aí, vou voltar para o estresse. Muitas vezes a gente se estressa com algo, tá todo dia estressado. Alguém fala alguma coisa para você e você se estressa do nada, e é do nada mesmo. Ou fala tendo uma reação, eu chamo de fala reativa, que aquilo acumulou tanto dentro de você, que é a falta do autocuidado, a falta de tempo para si mesmo, não saber dizer não. Acumulou tanto o não se priorizar, que você começa a ter picos de estresse constantemente ao longo do dia. E muitas vezes com falas que você nem deveria se estressar assim, reagir assim, reagir assim. Então, isso aconteceu muito comigo, por exemplo. Eu vou estar me citando aqui, porque eu fiz algumas entrevistas essa semana, e o que mais me disseram foi: você, com sua história, me trouxe o start, né? Me trouxe o conhecimento, sua história de superação. Então, eu vou falar muito minha história aqui também. Eu passei a ter muitos picos de estresse diariamente, constantemente, e eu percebi através de um acompanhamento terapêutico, que era por conta da falta de autocuidado,
de não saber dizer não, do estar mais priorizando o outro, os outros, do que a mim mesma. Principalmente no meu relacionamento e com minha filha. Porque a gente, enquanto mãe, a gente acha que deve colocar o filho, a filha em primeiro lugar. E isso é um erro. Para a gente conseguir cuidar de uma filha pequena, né? Estou falando de filha ainda criança, adolescente, é importantíssimo eu me colocar em primeiro lugar, minha filha tem 11 anos, para que eu fique bem, para conseguir ter clareza e conseguir ajudar ela. Porque ela me espelha o tempo todo. Ela fica bem quando eu fico bem. Então, quando a filha ainda não é adulta, tem esse espelhamento. E aí eu necessito me colocar em primeiro lugar para que ela fique bem. Então, assim, isso aí é um recado para as mães. Muitas vezes a gente não se coloca em primeiro lugar, achando que o filho está em primeiro lugar ou a filha está em primeiro lugar, mas isso é um erro que a gente comete. É um erro muito grande que a gente comete, porque a gente acaba não nos cuidando, acaba pensando demais nas questões do filho, nas questões da filha, isso gasta energia, isso esgota a gente de forma muito intensa, que muitas vezes a gente nem percebe. Quando vai ver, a gente está com a nossa energia toda desalinhada, tá? E aqui eu vou falar de 5 sintomas de ansiedade que eu já falei, mas eu vou citar novamente. Preocupação excessiva, insônia, tensão muscular, irritabilidade, palpitações e taquicardia. Preste atenção nesses sintomas. Pode ser que você tenha 1, 2, 3, 4, 5, qualquer um desses pode ser um sinal de que, opa, eu não estou sabendo dizer não. Eu não estou sabendo qual é a minha verdade, quais são os meus limites, eu não me conheço de verdade, para poder saber que momento eu digo sim e que momento eu digo não. Porque também não é para dizer não adoidado, não. Eu passei por essa fase. Não é para chegar e falar, vou dizer não agora para todo mundo, de qualquer jeito e pronto. Não, não é assim. Você pode dizer sim para o outro, contanto que você se respeite primeiro. Porque você se respeitando, o outro vai te respeitar e vai te admirar por isso. E vai te admirar, acredite, vai te admirar. Você acha que não vai ser amada por conta disso? Pelo contrário, quem realmente está do seu lado vai te admirar. Poxa, inclusive vai dizer assim: poxa, eu gostaria de ser que nem ela. Eu já ouvi isso. Eu gostaria de ser que nem você, Denise. Colocar os limites. Eu já escutei isso, inclusive, de minha irmã. Olha lá atrás, lembra que eu falei? Que eu ficava dizia não para minha irmã, me sentia culpada. Não, assim, quando eu comecei a estabelecer realmente limites saudáveis, eu soube que ela me admirava e que ela queria ser igual a mim por conta disso, porque ela não estava sabendo fazer isso. Então, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas que estão mais próximas a gente vai nos admirar. Ou agora ela está colocando limite, ela está se cuidando. E isso nos fortalece também, tá? Então, preste atenção em qualquer sinal de preocupação excessiva, tudo em excesso. Não é assim, a preocupação a gente vai ter, gente. A gente vai ter. Preocupação vai ter ao longo da vida inteira. Porém, o excesso é que prejudica. Insônia. Pode ser que um dia ou outro você não durma bem. Pode ser, pode acontecer. Mas todos os dias, com frequência, entre em alerta. Tensão muscular. Pode ser que um dia ou outro você fique tensa por algo? Pode. Mas em excesso, não. Todos os dias, por exemplo, eu ficava assim. Eu vivia todos os dias com dores nas costas, com dores muito fortes nas costas, um peso nas costas. Então, crie um alerta para que você trace um caminho para melhorar isso. Poxa, se isso está acontecendo comigo, deixa eu olhar para a minha vida. Será que realmente eu estou me priorizando e colocando os limites necessários? Irritabilidade. Irritabilidade é um dos que mais aparece. Lembrando, vou repetir, ficar irritada em alguns momentos, ok. Se estressar em alguns momentos, ok.
Mas se irritar com frequência todos os dias, às vezes até se irritando por coisas que nem, quando você vai avaliar depois, poxa, nem era para se irritar assim, com pessoas, por exemplo, que nem era para ter tanta irritabilidade, o que está acontecendo? Olhe como você está dizendo não. Olhe como você está dizendo sim para você. Não para o outro, e sim para você. Palpitações e taquicardia. Muitas vezes você sente palpitação e taquicardia quando alguém te pede alguma coisa. Você quer dizer não, mas você fica com receio de dizer não. E aí você começa a sentir o coração palpitar. Você começa a sentir a taquicardia. Muitas vezes acontece isso antes de você colocar o limite. Antes de você dizer, poxa, hoje não dá. Vou olhar aqui que dia é melhor para eu fazer, para, enfim. Perceba se isso não acontece. Acontecia muito isso comigo, né? Inclusive até quando eu via que a pessoa mandava uma mensagem, meu Deus do céu, e agora? Mas antes de vir, meu Deus do céu, o coração já estava acelerado. Então, olhe para isso também. Esse pode ser um sinal. O corpo é sábio, o corpo te mostra o que está acontecendo com você. Então, olhe para o seu corpo. Mais uma vez, vou repetir. Perceba o que o seu corpo sente. O corpo fala. O corpo fala o tempo todo. E outros sinais, tá? Então, qualquer sensação diferente no corpo que você sinta, fique em alerta. Perceba o motivo, em que momento aquilo aconteceu. Olhe sempre para você, para sua vida, tá? E agora vamos falar dos 5 passos para dizer não. Deixa eu beber uma aguinha, que já tá seca aqui minha garganta, senão eu esqueço. Eu nem tô olhando as mensagens, tá? Tô focada aqui na apresentação. Ah, tá, foi Renilza que botou aqui, tá. Então vamos para os 5 passos, tá? Quem não tiver com papel e caneta, pegue papel e caneta e anote esses 5 passos. Tá? São os 5 passos para você começar a aprender a dizer não. Passo 1, reconheça quais são suas necessidades, tá? E aí eu vou te passar uma tarefa, além dessa, na verdade, que tem a ver com essa, mas é porque eu acrescentei essa nova tarefa agora de noite. Então, assim, reconheça suas necessidades, pergunte se você realmente pode assumir mais uma responsabilidade na sua vida. Se você é aquela mulher que tem várias responsabilidades, anote essas responsabilidades, veja quais são, tá? Reconheça elas e se pergunte: eu realmente posso assumir mais uma responsabilidade? Sabe eu, aquela Denise que assumia diversas responsabilidades, eu olho para minhas responsabilidades e digo não para outras. Mas é importante você ter clareza disso. Por isso que eu coloquei aqui, porque a clareza vai levar você a dizer não. Vou dar um exemplo, tá? Eu hoje atendo cliente, faço meus stories lá no Instagram, penso nas aulas, que demandam uma certa criatividade, porque eu junto alguns conhecimentos, eu preciso realmente ter minha mente liberada de preocupações, liberada de outros pensamentos, para poder pensar e focar no que eu estou fazendo naquele momento. Então, ao longo da minha vida, eu fui buscando manter esse foco e aprender a dizer não. Então, eu começo a olhar, né? Eu, enquanto especialista, eu, enquanto terapeuta, enquanto mentora, eu vou ajudar essas mulheres. E aí, quais são as minhas demandas? Aí, coloco minhas demandas. E relaciono mesmo. Demanda 1, 2, 3, 4, 5.
olho para minha agenda, ao longo da semana, o que é que eu vou fazer com relação a essas demandas? Então, hoje, eu acordo, eu faço os stories e aí vou olhando. Quando chega, por exemplo, vocês conhecem Sandro, que é meu esposo, quando chega ele e fala, amor, tem que fazer tal tarefa, né? Estou falando com relação ao trabalho, tem que fazer isso. Eu disse, agora eu não posso. Eu falo para ele, é para hoje? Não, não precisa ser para hoje, não. Então eu vou fazer amanhã, ou vou fazer quarta-feira. Então, eu necessito saber qual o prazo daquilo para poder encaixar. Ele já sabe. Então, por ele já saber, ele já vem falando tudo que eu necessito para responder. Então, ele já vem falando, olha, tem isso para fazer. Não é urgente, não é para hoje. Pode ser até sábado. E aí eu vejo, tá, tudo bem, deixa eu olhar aqui o que eu necessito fazer. Certo, mas eu não entrego sábado, não. Eu posso entregar quinta-feira. Isso acontece com ele, isso acontece com as demandas que nossa equipe passa para mim, enquanto terapeuta, enquanto especialista, para eu poder fazer essas demandas. E essa clareza me ajuda muito. Porque se uma outra pessoa, que já aconteceu, de eu negar não, na verdade, de eu mudar a data de uma entrevista, porque eu olhei e falei, não tem condições, a minha prioridade é isso. E aí eu virei para essa pessoa e falei, ó, não vai dar para fazer essa semana, não. Só na semana tal. E aí ela pegou e colocou na semana que eu podia. Ela encaixou. Isso é de uma liberdade, uma sensação gostosa que vocês não sabem o quanto ainda, mas vocês vão saber. Então, dentro dessa atividade aqui, você vai fazer também o seguinte. Escreva aí. Quais são as 10 verdades das quais você não abre mão? Liste essas verdades. Sabe por quê? As verdades que você não abre mão, essas 10 verdades, vão clarear sua mente para saber quais são suas necessidades. E aí, sabendo suas necessidades, muitas vezes você vai olhar e falar, poxa, isso daqui eu não estou fazendo. Eu vou passar a fazer. Esse exercício vai te dar mais clareza, tá? Gente, eu vou mandar um PDF para vocês, tá? Para quem assistiu a aula, eu vou mandar o PDF. Então, reflita. O que é mais importante para você nesse momento? Esse passo 1 demanda essa reflexão. O que nesse momento é mais importante para você, tá? Primeiro, se encaixe na sua agenda, diante das suas necessidades. Depois, você coloca o outro. Se você não está se priorizando, vou ser bem sincera com você, não tem como você ficar priorizando todo mundo. Não tem como você ficar priorizando outras pessoas enquanto você não priorizar a si mesmo. Passo 2. Primeiro passo, você vai fazer aquilo que eu te falei, tá? Só faça o passo 2 quando você tiver claro o passo 1. Que aí, com o passo 1 claro, você vai conseguir fazer isso aqui. Estabelecer limites claros. E isso, gente, não é, por exemplo, essa semana eu já sei quais são as minhas necessidades, já tenho clareza e já estou estabelecendo limite para todo mundo. Não é assim, não, tá? Então, ao longo dessa semana, você vai fazendo o passo 1. Quando você perceber que tem clareza das necessidades que você colocou lá, não precisa ser todas, não, tá? Essa clareza vai vir também com o tempo. Mas quando você perceber que teve clareza de algumas necessidades que antes você não tinha, aí você começa a estabelecer limites com relação às necessidades que você está claro na sua mente agora, que você colocou lá atrás, tá?
Então, define e comunique seus limites de forma assertiva. E não precisa justificar. Não precisa. Tem pessoas que vão achar estranho? Tem. Porque você é uma pessoa que dizia assim sempre. Você é uma pessoa que ajudava sempre, que estava ali abraçando com todo mundo. E a partir de agora, você está conseguindo dizer não. Quer ver um exemplo? Meu também. Quem está aqui no grupo viu. Quando a gente abriu a primeira vez o grupo para as pessoas mandarem mensagem, teve gente que mandou áudio, teve gente que fugiu do que eu coloquei. O que é que eu fiz? Fechei o grupo e disse, e expliquei com mais clareza. Eu fiquei culpando e falando da outra pessoa, não. O que é que eu fiz na minha cabeça? Eu disse, ó, o meu objetivo, na minha cabeça aqui, tá? Só para vocês saberem o que aconteceu. O meu objetivo é esse. Se a pessoa não entendeu, as pessoas não entenderam, fui eu que não expliquei claramente. Então, eu vou fechar o grupo e explicar claramente o que eu quero para que elas façam e não gere bagunça, porque tem gente que não gosta. E eu também não gosto, eu quero organização. Então, olha o que eu falei, eu quero organização. Então, eu fui lá, falei, as pessoas entenderam, teve gente que saiu, e quem saiu, para mim, dentro de mim, tá tudo bem. Mas por que ficou tudo bem? Porque estava claro para mim, tá? Estava claro para mim. E uma reflexão sobre isso, quais limites você precisa estabelecer? Desculpa, quais limites você precisa fortalecer? Também é uma reflexão. Não vou responder, não vou dizer nada. Quais limites você precisa fortalecer na sua vida? Reflita sobre isso, tá? Gente, quem não conseguiu escrever, vou mandar o PDF, tá bom? Dessa aula. Passo 3, tá? A partir do momento que você conseguiu ter clareza das suas necessidades, a partir do momento que você já começou a colocar os limites, você começa a praticar o autocuidado. Reservar um tempo para cuidar de si mesma. E essa foto é linda. Olhe para essa foto e se veja nessa foto. Você consegue só entregar esse abraço para o outro e acolher o outro quando você acolhe a si mesma. Por que hoje muitas pessoas falam para mim, nossa, muita gente que fala em evento presencial, que nem me conhece, passou a me conhecer naquele momento, quando eu abraço, fala, nossa, chega, relaxa. Nossa, que abraço bom, dá vontade de ficar aqui nesse abraço. Por que acontece isso comigo, gente? Porque eu consigo me entregar esse abraço todos os dias, esse acolhimento todos os dias. Quando eu não me sinto bem, e Sandro, que é meu esposo, quem não conhece, ele está aqui comigo, ele sabe, quando eu não estou bem comigo, quando eu não consigo fazer algo para mim, quando eu percebo que eu não fiz, eu me estresso. Mas automaticamente eu já ligo o alerta. Mas por que isso é rápido na minha vida? Porque eu passei a ter o conhecimento, porque eu me curei de muitas feridas também. Então, isso para mim é rápido. Pode acontecer de eu passar um dia. Por que eu estou dizendo isso de mim? Porque pode acontecer, eu sou um ser humano, pode acontecer de um dia inteiro. Eu, no final do dia, estar irritada e perceber que o dia inteiro eu só fiz coisa para os outros. Só acolhi o outro. Só acolhi minha filha, só acolhi meu esposo e eu. Pode acontecer isso comigo também. Só que por conta dessa prática minha, no mesmo dia eu já ligo o alerta. Opa, Denise, calma. E aí consigo mudar. Reflexão. Como você pode incluir mais autocuidado na sua rotina? Reflita sobre isso também, tá? E lembre, gente, passo a passo. É para ser feito passo a passo. Nada de ansiedade. Você percebeu que eu construí um passo a passo que um depende do outro. Você vai conseguir praticar o autocuidado quando fizer o passo 1 e o passo 2, tá? Passo 4.
Seja direta e honesta. Passo 1, passo 2, passo 3. Quando vem o passo 4, você fazendo os 3 anteriores, você vai conseguir ser direta, ser honesta, de forma leve. Porque essas pessoas que dizem, eu sei dizer não, se a pessoa vier falar alguma coisa comigo, eu vou e falo, não vou fazer, não quero fazer. Olha o corpo dela como tá. Não é reação. É dizer de forma leve, de forma educada, não é agredir o outro. Mas para fazer isso, é necessário o passo 1, passo 2, passo 3. E aí você vai conseguir se sentir leve. Olha o que eu falei sobre o grupo, que a pessoa saiu e eu continuei leve. Que eu falei, coloquei o limite ali no grupo, tranquilamente, assim, na mesma hora que eu vi, eu disse, espera aí, deixa eu fazer, eu nem fiquei, porque há um tempo atrás eu ficaria pensando, poxa, mas se eu colocar e alguém sair, se eu colocar e alguém sentir raiva de mim, não quiser mais me acompanhar. Agora imagine, se eu continuasse até hoje assim, será que eu estaria fazendo o trabalho que eu faço no Instagram, na internet, fazendo live? Não ficaria. Porque antes de fazer qualquer live, antes de fazer qualquer aula como essa, que eu ficava pensando, nem se eu dizer alguma coisa e alguém sair. Ou então, acho que 15 pessoas colocaram que iam participar e não estão aqui. Vixe, será que eu falei alguma coisa? Olha, gente, olha como isso desgasta. Não, não. Fiquei assim, poxa, não conseguiram entrar. E aí já a minha cabeça eu já busco uma solução para verificar o que aconteceu para essas pessoas estarem presentes novamente. Aqui não conseguiram entrar, porque eu sabia do desejo delas também. E aqui uma mensagem chave, tá? Um não claro é um sim para você. E essa palavra claro, clareza, é muito importante. E a clareza você vai ter quando fizer o passo 1. Não passe para o 2 se antes está claro algumas necessidades suas, algumas verdades suas dentro de você, tá? Não passe, não passe. Fique tranquilo de demorar um pouco mais, fique tranquila. Não passe, porque a clareza vai ser imprescindível para o seu processo. E o último, tá? Passo 5, reflita sobre suas crenças. Quando você fizer algumas necessidades, você vai entender quais são suas verdades e você vai poder refletir sobre elas. Eu coloquei no passo 5 porque a reflexão é muito mais profunda. Então, reflita, questione, se questione. Questione a ideia de que dizer não é ser egoísta. Então, eu coloquei essa como uma das crenças, tá? Mas tem outras, mas essa aqui é a principal. Por quê? Porque é a que mais as mulheres me dizem. Questione mesmo. Não, não é ser egoísta. Se questione, gente. Se questionar não é ruim. E reflita como mudar essa crença pode impactar a sua vida. Como mudar essa crença pode impactar a sua vida. Reflexão para vocês, tá? Reflexão para vocês. Então, aqui estão os 5 passos. Façam. Mesmo que você ache que já sabe colocar limite. Mesmo que você ache que já sabe dizer não. Mesmo que você ache isso, faça. Talvez lá no passo 1 você encontre uma necessidade sua, uma demanda sua tão forte, uma verdade sua tão forte que hoje você não está atendendo ela. E que isso pode estar te gerando uma insônia, pode estar te gerando uma falta de energia, pode estar ocasionando um desequilíbrio energético, tá? Então, assim, faça, tá? E, para finalizar, eu vou falar algumas frases. Uma que eu coloquei aqui e outra que eu busquei agora à noite, tá? Quando aprendemos a dizer não ao que nos esgota,
damos um poderoso sim à nossa paz interior e ao nosso verdadeiro valor. Uma das palavras que também foi com frequência que as pessoas colocaram no grupo, das pesquisas que eu fiz, foi a paz. Então, saber dizer não, aprender a dizer não, a colocar limites saudáveis, te traz uma paz, assim, que não tem nem como numerar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu sinto essa paz. Hoje eu sinto essa paz em diversas vezes, principalmente quando eu estou com várias responsabilidades e digo, não, agora não dá para fazer. E muitas vezes eu sou questionada, vem cá, por que que na hora que tem alguma atividade você não faz logo? Dá vontade de dizer, ó a reação aí. Quer ver uma reação que eu poderia ter? Porque eu não sou obrigada a fazer logo. Porque eu faço na hora que eu quero. Eu dizia isso na minha fase reativa, porque eu não sou obrigada. Em alguns momentos eu ainda faço isso, mas não é sempre não, tá? Mas não é sempre não. Que nós não somos perfeitas. Mas como era direto, não faço mais não. Não. Por que eu não faço? Se a pessoa me pergunta, cabe a mim dizer não, porque ó, eu tenho tal e tal tarefa para fazer hoje. São minhas prioridades, são importantes para mim. E é necessário fazer hoje para eu finalizar, para entregar para a equipe comercial. Estou dando um exemplo, tá? Que acontece. Para entregar para a equipe comercial e me liberar para eu fazer outras coisas. Então, tudo isso me ajuda a encontrar paz e eu me sinto mais leve. E a partir do momento que eu entendo a verdade, a minha verdade, eu vou também entender a verdade do outro. Que na hora que alguém me pergunta isso, não é porque ele está ou ela está querendo me cobrar, não. É porque genuinamente a pessoa quer me entender. E ela entendendo qual a minha verdade, ela vai saber, opa, então não é assim. Não é desse jeito que Denise age. É desse jeito aqui, não é desse jeito. Na próxima vez que a pessoa vier, já vai saber. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Claro que eu vou falar outra frase, tá? Mas eu vou deixar bem grande isso aqui que eu vou falar. Claro que quando você começa a colocar seus limites, saber dizer não, vão ter pessoas que vão se afastar de você. Isso aconteceu na minha vida. E não se culpe por conta disso. Se ela não entendeu a sua verdade, é porque não era para estar na sua vida. Se ela vai embora da sua vida, não quer nem falar com você, tá cheio de mimimi, cheio de um bocado de ressentimento, não é para estar na sua vida, infelizmente. Algum dia ela pode voltar ou não. E pessoas novas vão surgindo porque vão admirar você. Vão querer ser quem você é de verdade. Infelizmente, digo infelizmente sim, é isso que acontece. Porque se fosse depender de mim, todo mundo estava junto de mim, estava aqui comigo, todo mundo estava vibrando a minha energia, mas não existe isso, gente. Não tem isso. Não tem isso. Pessoas vão embora para outras chegarem da nossa vida e outras também permanecer uma vida inteira. Uma vida inteira. Uma outra frase que eu encontrei, por isso que eu falo tanto da verdade também, é o seguinte: as pessoas vão ver a sua verdade e pensarão, como a energia dela é boa, me faz bem, quero ficar mais tempo com ela. Se a sua energia for boa, todos vão sentir e vão querer continuar sentindo. Então, grave isso na memória de vocês. Eu vou colocar essa frase no grupo, tá? Por isso que é importante estar no grupo. E o PDF da aula eu vou entregar apenas quem esteve nessa aula. Porque quem não esteve não vai entender a profundidade disso tudo. Ok? Gratidão a todas que estão aqui. Eu espero grandemente que vocês façam esses exercícios. Espero grandemente que vocês apliquem na vida de vocês.
Isso é libertador. Libertador. E só para fechar, né, todas sabem, lá na primeira aula, tem gente nova aqui, que eu posso tá colocando algo que eu vá vender, porque faz parte. Essas aulas são gratuitas, vão permanecer gratuitas a cada 15 dias. Eu estou aí com programação até novembro dessas aulas gratuitas, então a cada 15 dias eu vou colocar todas as datas no grupo, eu ainda não coloquei lá no grupo, vou colocar. Tirar o compartilhamento, tá bom, peraí. Peraí, gente, só um segundo. Saiu? Sim, pronto. Então, assim, eu vou sempre estar falando do que eu faço, sempre estar citando alguma coisa que eu vendo constantemente, porque eu não vivo só das coisas gratuitas. Então, sempre vou estar fazendo isso. Então, lembrando para vocês, eu faço uma consulta, tá? E eu tenho uma mentoria individual. E vão surgir outras demandas por aí, aguardem as novidades, tá? E essa consulta tem um valor de investimento, que é R$ 350, já para vocês saberem. Então, quem quiser fazer essa consulta comigo, você faz a consulta, eu faço todo o mapeamento seu com relação à ansiedade e te entrego um caminho que você vai seguir. Um caminho mais específico com relação à sua demanda. Esse valor pode ser pago tanto à vista como parcelado no cartão de crédito. Nessa consulta, eu faço o seu mapeamento, você já sai saindo sabendo qual é a causa da sua ansiedade, qual é a causa raiz do seu problema e esse caminho que você vai seguir, tá? E mais magnífico ainda, que isso é novidade. Em até 72 horas eu te entrego esse relatório. E com esse relatório em mãos, você vai se conhecer mais e vai escolher se vai permanecer essa jornada comigo, porque eu tenho uma mentoria individual, ou se vai até procurar outros tipos de terapia para poder estar fazendo. Eu acredito que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, tá? E a partir daí, a partir dessa avaliação profunda, você vai saber o caminho que você vai seguir com mais clareza, tá? E é isso. Fora isso, a mentoria tem 10 sessões, mas eu vou falar aqui da consulta, porque é importante passar pela consulta para fazer a mentoria. Tanto é que tem pessoas que eu digo, não é o seu momento de fazer a mentoria comigo. Por quê? Porque essa pessoa não vai ter autorresponsabilidade. Essa pessoa não vai seguir o caminho que eu traçar. Porque ela tem as razões dela. Então, já teve pessoas que eu disse não. Olha, que eu disse não e disse para ela que continuasse aqui me acompanhando, fazendo todos os movimentos, e no momento que ela sentisse tal coisa, que aí estava lá no relatório, ela voltava e me buscava, ok? Só para vocês saberem. E se tiver qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo, podem perguntar à atendente, mais detalhes, se vocês quiserem saber também da mentoria e dos outros, vocês vão ter surpresa. Não vou falar, não vou dar spoiler não, tá? Renilza, tem uma pergunta. Tá sem áudio. Ligue seu áudio. Pronto. Pronto. Então, na verdade, você vem trazendo essa questão do dizer o não, né? E isso eu já aprendi. Já aprendi, sim, a dizer o não e dizer o Sim. sim para mim, né? Porque você fez um questionamento. Quando você diz, quando você não diz o não para o outro, você está dizendo o que para você? Você está fazendo o que para você? Só que eu estou numa situação muito delicada e quero compartilhar com vocês. Eu Tá. tenho uma amiga, né, que foi uma colega de trabalho de muitos anos, e ela teve só um filho. Uhum. Esse rapaz, ele faleceu num acidente trágico no dia 6 de outubro, aqui na Paralela. Ele estava numa corrida de carro, né, e aí, infelizmente, perdeu o controle e ele veio a óbito. Era só ela e ele, então agora ela está literalmente sozinha. Nós temos uma relação de proximidade grande. Uhum. E eu entendo e compreendo o processo de luto dela de forma muito respeitosa. Sim. Porém, tem algumas questões que têm me deixado muito inquieta
e que eu já pontuei para ela, mas ela não consegue perceber. Por exemplo, ela quer o tempo inteiro que eu esteja com ela, mas que eu me desloque para Salvador, morando aqui em Lauro de Freitas. Aí eu Uhum. falei para ela que a gente pode marcar alguma coisa no meio do caminho, porque fica bom para mim e fica bom para ela também. Aí Sim. ela sempre dá uma desculpa. Ah, eu não estou indo para o lado de lá porque eu não quero passar no local onde o acidente aconteceu. Uhum. Ok. Só que aí, ao mesmo tempo que ela diz isso, ela já viajou 2 vezes, então necessariamente ela passou por aqui, porque ela não foi para o aeroporto pela orla, ela veio pela paralela. Sim. E ela também teve que vir à casa de um advogado que está cuidando da documentação do filho, que é aqui em Lauro de Freitas. Ela precisou vir um dia de domingo para assinar esses documentos. Ele Sim. disse que não poderia ir a Salvador. E ela também passou pela paralela e esteve aqui em Lauro de Freitas e não me procurou. Em Sim. outra oportunidade, eu sempre a convidei para a gente fazer alguma programação. Na sexta-feira passada, eu chamei para ir ao teatro. Ela disse que não estava no movimento de ir ao teatro. Aí chamei para ela para ir a um show. Ela disse que não estava no movimento para ir a um show. E aí agora, hoje, antes um pouquinho da aula, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não quero estar com ela, mas eu estou com todas as minhas amigas. Eu não quero estar em Salvador, mas eu estou sempre em Lauro de Freitas. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu respeito o seu processo de luto, né? Entendo, né? Aceito. E eu digo para você que é muito complicado eu estar cedendo para você, quando na verdade você está fazendo coisas também que pode priorizar o nosso encontro. Uhum. Então, assim, eu não posso estar o tempo inteiro ao seu dispor, porque eu também tenho as minhas demandas. Mas, se você pode ir ao aeroporto, se você pode vir na casa do advogado, por que que você não pode vir até a minha casa? Né? Então, assim, eu não vou para Salvador para sair, porque eu acho desnecessário, é uma exposição muito grande. Ou você fica aí e encontra com as suas amigas daí de Salvador, Uhum. ou, se você desejar, você vem para cá para Lauro para a gente fazer uma outra programação. Porque assim, Dani, eu entendo que ela está num momento delicado, ok. Entendo que ela está no processo de luto, entendo também. Eu sei que a dor, ela não se compara, ela se ampara. Mas eu me sinto como se estivesse sendo usada, ludibriada, sabe? E assim, eu digo não para ela, mas às vezes vem assim, poxa vida, será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Porque eu estou dizendo não para uma mãe que está enlutada, né? Mas é uma mãe lutada que também tem uma parte que está conveniente, porque quando é do desejo dela, ela consegue realizar o deslocamento aqui para Lauro de Freitas. Mas quando não é do desejo dela, ela impõe essa responsabilidade para mim, é como se ela estivesse fazendo uma manipulação. E Uhum. isso me deixa inquieta, mas não me deixa ansiosa. Mas Sim. também traz aquela questão que você sinalizou no início. Esse não me deixa com sentimento de culpa, ansiosa, não. Mas às vezes pensando assim, poxa, eu estou sendo egoísta, porque eu não estou na situação dela, eu não estou na condição dela. O que é que você me diz a respeito disso? Reni, eu vou te dizer, tá? Só um segundo, peraí, rapidinho. Só um segundo. Pronto. É porque minha filha tá com o pai. E aí ele mandou mensagem aqui, aí eu só fui ver se ele já tinha chegado. Mas já tá vindo, já tá vindo. Pronto. Tá saindo de lá ainda. Ah, peraí. Que aí eu te respondo. Pronto. Tá. É, você quer minha resposta com relação ao seu sentimento de culpa
Ou quer minha resposta com relação a se você está certo ou não de não ir para lá, de dizer não para ela? De dizer não para ela. Se você O está. sentimento de culpa, ele vem, mas Uhum, ao mesmo tempo eu faço a reflexão acerca da movimentação dela e logo ele vai. Então, assim, eu não tenho que ter culpa, porque, assim, ela está se deslocando, ela está fazendo outras coisas também para o lado de cá. Então, por que que ela não pode vir para encontrar comigo e só eu posso ir até ela? Entende? Então, se ela não estivesse de forma alguma vindo para o lado de cá, ok, beleza. Mas eu sei que ela está vindo, então uhum, eu não posso ter culpa. Eu só uhum, preciso saber se é egoísmo da minha parte não levar em consideração que ela está num processo de luto, e um luto ferrenho, sabe? certo. Eu vou falar a opinião de Denise, tá? Eu não acho que é um movimento de egoísmo seu. Por que eu não acho que é um movimento de egoísmo seu? Primeiro, porque você me passou que está olhando para isso tudo. Ela Sim, consegue ir até você. Ela consegue chegar até você. E você conhece mais você do que eu. Ou mais ela do que eu. Ou, sim, desculpa, mais ela do uhum, que eu conheço ela. Tá? sim, Você olhou tudo. A pergunta que eu faço é, primeiro, quando o filho dela faleceu, você deu suporte para ela, você ajudou ela de alguma forma? sei. Pronto. Você foi até ela em algum momento, você conseguiu acolher ela, você conseguiu estar ali por perto? Sim, fui umas 2 vezes na casa dela, outro dia fomos ao shopping tomar um cafezinho, e lá no Shopping Barra, porque era mais próximo dela, né? Então eu saí daqui e fui para lá. Outro dia fui buscá-la e levei para um almoço de um aniversário de uma colega. Então, assim, eu dei o meu suporte, né? Pronto, O que estava dentro das minhas possibilidades, eu fiz. Só que pronto, nesse processo já tem o quê? Foi em outubro. Nós já estamos em agosto, né? Já tem 10 meses praticamente. Então, eu sei que um processo de luto não tem tempo para acabar, principalmente numa relação de mãe e filho. Mas aí eu acho que é querer abusar da minha boa vontade, e isso eu não permito. pronto. Eu vou te dar uma resposta que tem a ver com sua pergunta. A vida é um equilíbrio entre dar e receber, tá? Entre dar e receber. Você entrega para ela o que foi importante e o que é importante entregar. E ela também é importante que entregue para você isso. Porque toda relação deve ter esse equilíbrio. Então, não é egoísmo seu você virar para ela e dizer: poxa, é melhor, eu te encontro, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. A gente pode conversar, mas para eu ir para Salvador não dá para mim. Vamos encontrar no meio do caminho, como você falou, vamos encontrar. Você foi clara para ela, você disse para ela, inclusive, é, você disse para ela, você falou que para você era melhor que fosse no meio do caminho. Você explicou tudo, pelas suas falas, você explicou tudo. Então, no meu ver, se for pensar em egoísmo, é da outra parte e não sua, Da outra parte. nesse Uhum. caso, tá? Eu estou Confirmou falando a meu palavra que você sentimento. usou, mas claro que ela tem as verdades dela, ela tem as crenças dela, ela tem as demandas dela. Talvez a demanda dela de necessidade de você estar perto é tão grande, de carência tão grande com relação a você e a sua amizade, que ela está fazendo esse movimento para que você vá. Entende? Uhum. Então, ela tem as questões dela. Não significa que ela é uma pessoa ruim, não significa que ela é uma pessoa que. Enfim, a gente começa a pensar um bocado de coisa, né, sobre o outro. Sim. Mas ela tem as questões dela, sim, tá? Uhum. Mas Entendo, com Adriana. relação a você, está muito claro, já que você colocou clareza nisso para ela. Sim, 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 sim. Inclusive, antes de começar,
ela estava aqui falando, poxa, é muito difícil para mim ver você se divertindo com as suas amigas e eu ficando de escanteio, como se ela não fosse a minha amiga também, mas eu tento incluí-la. Ela é que se recusa, né? Então, não tem o que vai ser feito. Sim. Grave o seguinte: a gente só pode ajudar o outro quando o outro também quer ser ajudado, Sim. tá? Uhum. O outro também Uhum. mostra os limites dele com relação à ajuda. Então, a gente só consegue realmente ajudar quando o outro quer ser ajudado. Pois Assim, é. claro, é uma amiga, continue o processo, vá acolhendo do seu jeito, oriente da Sim. sua forma, da forma que te traz, né, tranquilidade, seja clara, seja verdadeira, mostre Uhum. para ela que você está aí, mas que tem Pois é. tem os seus É limites e as bem suas complicado. E verdades. assim, tá ficando de uma forma tão delicada que ela sinalizou assim para mim: ah, eu te chamei para você ir comigo ao encontro de Mayra, que é uma médium que faz a psicografia, e você disse que não estava em condições de fazer esse deslocamento para Brasília. Mas você não tem condições de ir para fazer esse deslocamento para Brasília e foi passar o São João em Campina Grande? Aí eu disse para ela, meu amor, uma coisa não diz respeito à outra. Até porque eu fui para Campina Grande, para a casa dos meus familiares, e para Brasília, eu vou ter que ir para um outro local, ficar hospedada com você. De quem será esse custo? Porque o desejo é dela, o desejo não é meu, né? Uhum, É uma coisa comovente demais, e eu não sei nem se eu estou preparada para tal movimento, mas é uhum, algo que diz respeito a ela. Então, assim, tá difícil, sabe? E assim, uhum. por mais que o não ele doa, eu não quero que se torne um não agressivo, um não violento, sabe? Sim. Então, eu estou indo pelas beiradas, dizendo para ela, mostrando para ela que as coisas não são assim, mas vai chegar o ponto de eu fazer, sabe, de fato, colocar o pé e dizer aquele não, mas aquele não que dói, Uhum. entende? Sim, sim. Em situações como essa, muitas vezes causa, e aprendam quem está aqui, tá? Sufoca o outro. Porque Sim, imagine, eu já escutei esse caso, tá? Não vou falar de você, vou falar de outra pessoa. Imagine uma situação dessa em alguém que não consegue colocar limite. Como você está colocando, tem gente que não consegue. E aí, já sabendo como uma pessoa vai agir, como a amiga vai reagir, não publicam uma foto, não colocam os stories, porque não, se eu colocar, fulana vai ver e vai começar a dizer, ah, você não foi comigo. Isso já aconteceu comigo, tá? E com pessoas sim, que eu conheço. Ah, você disse que não podia, mas estava fazendo tal coisa com o fulano. Gente, imagine, isso é de uma prisão incrível se você não sabe colocar os limites, se você não vive a sua vida. uhum, Que até uhum, isso você tem medo de fazer, porque senão o outro vai e fica todo com aquele. Com pés em ovos, né? Pisando em ovos. pisando em ovos, exatamente, pisando em ovos. E é muito delicado isso, É muito mas assim, delicado. eu Sim, acho que vai chegar ao ponto de eu dizer aquele não, verdadeiramente um não, de doer, de machucar, porque já que o outro não compreende, isso. paciência, paciência. Se você está em paz, se você consegue se liberar da culpa, porque assim, eu vou Uhum. dizer uma coisa que pode até ser um pouquinho. é, não é insensibilidade, mas pode parecer insensibilidade, tá? Sim, O filho faleceu, sim, eu sou mãe. A Ave Maria vai ser uma dor eterna para ela. sim, E vai ser eterno mesmo. Mas ela não pode usar isso uhum. para poder trazer os outros para perto dela. Exatamente, Para exatamente. sufocar o outro, entendeu? Isso não deve ser feito. Ninguém deve fazer isso. Pois é, então assim, eu não preciso listar as coisas que eu fiz com ela nesse período, mas assim, fui com ela para fazer a tatuagem, fui com ela para resolver questões de banco,
foi com ela sair para almoçar, para relaxar um pouquinho, foi tomar um café, levei para o aniversário de uma amiga, então assim, fiz tudo o que podia fazer, levei para tomar um sorvete, isso indo buscá-la em casa, para não ter que dirigir, porque ela ficou meio traumatizada com o carro, aquela coisa toda. Então, assim, fui dando algumas orientações, algumas dicas, mas que isso eu não posso fazer, gente. Não posso fazer porque não me cabe. Agora eu vou fechar aqui e vou trazer uma reflexão para você e você vai refletir em casa e qualquer coisa você me fala, tá? Tá, ok, Dani, muito obrigada. Perceba se realmente você está liberando a culpa. Porque, no meu ver, enquanto terapeuta, você se sente muito culpada ainda. E fica buscando na sua mente sempre algo. Porque quando fica assim, buscando na mente, não, mas eu faço isso, é para aliviar a culpa. Uhum, Entende? Então, para mim, no fundo, vendo o que você está falando, a culpa está aí em você o tempo todo. Principalmente quando ela fala. Então, sinta no corpo isso. Porque a verdade, nada mais que a verdade nos fortalece. Se você sente que realmente ainda está se sentindo culpada, porque quando a gente fica assim, é porque a culpa está ali, a gente não se libera. Então, reflita sobre isso. Se o tempo todo você não está se culpando, poxa, não fica ainda com aqueles dois eus dentro de você, sim, brigando, sabe? Brigando. Poxa, um do eu medo. coloquei o limite, mas aí sente, aí daqui a pouco vem. Não, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí alivia a culpa. Mas está Sim, aí dentro de você, tá? Traga clareza para você com relação a isso. tá E bom, aí querida. você me fala o que é que você Ok, identificou. Fala comigo, que aí eu vejo o que tá posso bom, fazer para te ajudar. tá certo. Tá bom, Porque minha é florzinha. ruim, Muito tá? grata, viu? Tá bom, Emocionalmente, se você fica dentro de você com sim, a culpa, isso emocionalmente pode te prejudicar. E você nem perceber, sim, compreendo. entendeu? Você não perceber, tá? Entendi. Tá bom, minha flor. Um beijo. Beijo. Vou finalizar aqui, tá? Gratidão a todas por estarem aqui até o final. Vou mandar o PDF da aula individualmente para cada uma que participou, certo? Não hoje. Vou pedir para nosso designer passar para o PDF, porque eu não sei fazer essas coisas, e aí assim que ele me reenviar, eu passo para vocês, para terem em mãos, tá? E daqui a 15 dias, a próxima aula. Ó, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.